Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Pessoal, eu não vou mais falar nessas pesquisas aqui, porque assim, é uma coisa que eu não acredito que 14 pessoas, que é o número de pessoas que dá por cada município, quando eles fazem essas pesquisas, 14 pessoas representem a opinião de 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, nem que seja um município que tenha 50 mil pessoas, não representa. Então, eles continuam fazendo isso, só que eles fazem os gráficos que ali mostra a contradição deles. Preste atenção, a aprovação do governo do presidente Lula, quem acha o governo bom, ótimo, 32%, quem acha irregular, 28%. Tá? Alguns ali não quiseram opinar, ainda tem essa parte. Mas enfim, eu acho que quando uma pessoa acha que uma coisa está regular, uma coisa está boa ali, está num parâmetro aceitável, eu acho que a pessoa está concordando. Se mexer com aquilo ali, tiver a tendência de piorar, ninguém vai querer mexer. Então a aprovação do governo ali chega a 60%. Ponto. Mas eles fazem de uma maneira que o povo acha, para o povo achar que o governo Lula está sendo rejeitado pela uma grande parte do povo brasileiro. Não é verdade. Um cara que trabalha todo dia, o que ele faz no dia a dia dele é trabalhar em prol da melhoria da vida do povo trabalhador brasileiro, do povo pobre brasileiro, mesmo sem ter, mesmo tendo uma pequena minoria no Congresso Nacional, ele consegue isso. Porque ele tem ali 12% só que, teoricamente, estão do lado dele, e de vez em quando tivemos aí que realmente não estão. Enfim, o governo federal lançou um programa chamado Propag para facilitar, criar um jeito para que os governos estaduais paguem as suas dívidas com a União. No estado do Rio de Janeiro, ontem, você não vê uma nota na grande mídia, em lugar nenhum, falando do que ele foi fazer ontem no Rio de Janeiro. O governador em exercício do Rio de Janeiro, que é presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele é um cara, não é de direita, mas não é de esquerda, desculpem, mas ele é um cara coerente ali, ele é um cara que age como uma pessoa de bom senso tem que agir. Então, ele aderiu ao programa, e nesse programa, o Estado devedor, com a diminuição do juro, ele já tem um ganho ali, no caso do Rio de Janeiro, de mais ou menos 40 bilhões de reais. Então, esse dinheiro vai ser investido na educação e na segurança. Na educação, para que o jovem não seja recrutado pelo crime organizado e acabe se tornando um marginal. E na segurança, exatamente para combater o crime organizado. Só que alguns estados não quiseram aderir, como o estado do Goiás, aqui onde eu moro, o estado de Minas, em São Paulo. Por quê? Eles não querem combater o crime organizado porque eles têm dentro do governo deles muitas pessoas do crime organizado. Eles têm o rabo preso com o crime organizado. Por isso eles não vão querer combater, porque eles estão pondo a cabeça a prêmio, como o Flávio Rachadão fez, né? Botou a cabeça dele a prêmio a partir do momento que ele foi lá pedir para o Donald Trump incluir o crime organizado, o Comando Vermelho, o PCC, enfim, como grupos terroristas. Ele ali ficou ruim para ele, mas enfim, ele continua falando que quer combater o crime organizado, se ele toda a vida foi cercado pelo crime organizado. Mas enfim, vamos deixar essa parte para lá. Mas é isso que acontece, pessoal. Não tem como, a grande mídia nunca vai querer, nunca vai mostrar a positividade do governo do presidente Lula, porque eles não querem, eles querem, na cabeça deles ainda, vai aparecer ali um maluco, um doido ali, que eles vão, porque o Rachadão já viram que não dá certo. Vai colocar a Michelle, vai ser pior, porque quando vier à tona o passado dela, não vai ser bom. Então, assim, não tem como. E eles estão fazendo tudo que puderem fazer para não mostrar que o presidente Lula tem uma grande possibilidade de ser eleito no primeiro turno. É o que nós queremos, por isso que eu chamo sempre a atenção aqui, para que nós, quando formos votar esse ano, para que a gente pense bem, para que o eleitor brasileiro pense bem, e votar principalmente em parlamentares que vão estar ali ao lado do presidente Lula. Pode não estar em 100%, mas também que não estejam contra, como esse atual Congresso maldito, como esses atuais parlamentares, principalmente desse partido de ladrões, do PL, que só trabalha, só conspira contra o governo federal. Eles querem isso, eles querem o quanto pior, melhor. Quanto pior para o pobre e para o trabalhador, melhor para eles. É o que eles fazem o tempo todo e que eles tramam o tempo todo. Só que agora está ficando ruim para eles, porque cada dia que passa desmorona mais o castelo de cartas deles. E eles estão vendo isso, só que eles agora já estão abrindo mão do candidato a presidente para que eles que façam um maior número de parlamentares, para que eles passem 4 anos atazanando o presidente Lula em seu último mandato,
Vai passar o tempo atazanando, ele corre um grande risco de ser impeachmentado, de sofrer um golpe, é isso que eles querem. Mas nós temos que ter a consciência de não permitir que isso aconteça. Então, esse ano, em outubro, vamos votar em candidatos a parlamentares, pelo menos tirar fora do jogo político, como eles chamam, essas desgraças que estão aí. Porque a pior corrupção que existe hoje no Brasil é esse orçamento secreto que foi criado pelo Bozo, foi criado no governo do Bozo. Ele abriu mão do dinheiro, ele deixou tudo no oba-oba para ver se ele era reeleito. Mesmo assim, o desgraçado não foi tão ruim que ele foi, tão ruim que ele era e tão ruim que ele é. Então, assim, pessoal, temos que ter cuidado com isso, porque esse orçamento secreto, o cara deu autorização para que as pessoas peguem o dinheiro público e façam o que quiserem. E isso quem paga somos nós, é o povo trabalhador, é o povo pobre que paga, porque o rico, eles trabalham para que o rico não pague imposto. É assim que eles são. Então vamos varrer essa coja maldita para a lixeira da política brasileira. Pessoal, esse vídeo aqui vai ficar um pouco mais curto. Eu vou pedir a vocês que vejam um vídeo que eu vou postar em seguida, esse aqui, que foi gravado, eu acho que 40 anos ou mais de 40 anos atrás, alguns jornalistas ali entrevistando o Silvio Santos. Assistam, por favor, assistam e vejam o que aquele cara está falando há mais de 40 anos atrás. Assistam que vocês vão gostar e vocês vão entender, parece que ele está falando de hoje. Tenham todos um bom dia, que Deus nos abençoe.